Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Aloysio Barros, eu sou seu professor de teologia e você está no portal Instruir. Se liga aí agora que vai começar a nossa próxima aula. Qualquer dúvida, estamos aí à disposição. Grande abraço, bons estudos. Olá pessoal, vamos hoje tratar do resumo da parte 4 do curso preparatório para obreiros e líderes. Este curso completo e gratuito está aí à disposição de todos que queiram se inscrever no nosso site ou possam entrar em contato através do nosso e-mail que vai estar disposto aí no final deste vídeo. Então, boa aula a todos e qualquer dúvida mande através do nosso e-mail. Falemos então dos usos e costumes. Primeiro eu quero tratar sobre o uso e o costume com base na Bíblia. Eu trouxe aqui um exemplo que está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 7, versículo 6 e versículo 9, que diz assim: digo, porém, isto como que por permissão e não por mandamento. E aí eu quero dar a primeira pausa. Paulo aqui, ele deixa claro que existem na Bíblia algumas coisas que são mandamentos, ou seja, leis, que são obrigatórios serem feitos, e existem sugestões de boa conduta. Aqui, por exemplo, é um caso de sugestão de boa conduta. Diz no versículo 9, mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Veja que Paulo fala aqui sobre o casamento. E notem que o casamento e a formação da família, ela foi instituída por Deus. Mas atente ao contexto para que você não contradiza a própria palavra. Então, casar é algo que não obrigatório. Como também não casar-se é algo não obrigatório. Diz assim esta expressão: se não podem conter-se, casem-se. Conter-se de quê? Aqui nós estamos falando claramente dos estímulos sexuais. Ou para que não haja prática de uma relação sexual ilícita de acordo com a lei judaica. Ou que a lei que o cristianismo ainda segue sobre relações sexuais fora de casamento. Então aqui Paulo ele já dá uma sugestão. Se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Um outro exemplo que eu quero trazer aqui para vocês sobre o que é uso e costume. Então, pode ser um costume de algumas pessoas, de alguns líderes, estarem longe do casamento, como é um costume casar-se. Nessa situação, nós vemos que alguns líderes que já eram cristãos, eles por sua vez foram a uma outra cidade onde havia uma igreja, e nesta cidade esses líderes foram falar para essas pessoas que para que elas fossem cristãos, elas deveriam então circuncidar-se, como era o costume no judaísmo. No entanto, vejam que há uma grande discussão sobre esse uso e costume, haja vista que para o cristianismo não é necessário a circuncisão. E aí, diante desse debate, chegou-se à conclusão que o que de fato era importante para que aquelas pessoas tivessem uma preocupação sobre o cristianismo é que elas fossem se abstendo das coisas que eram sacrificadas aos ídolos, ou seja, da idolatria, que elas fossem se abstendo do sangue, que era mais um ritual de oferta ou oferendas, sacrifício, da carne sufocada, que era também um costume não aceito, e também da fornicação, que aqui falamos de relações sexuais ilícitas, das quais bem fazeis se vos guardardes. Então aqui, se vocês guardarem essas pequenas coisas, esquecem todos os outros, essa coisa de circuncisão, essa cultura, esses rituais,
Esqueçam isso, porque isso não é importante para que você seja salvo, para que você seja cristão. Se fizer isso, bem vos vá. Bem como temos outros textos, como em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 22, que lemos que devemos abster-nos de toda forma de mal. Em 1 Coríntios 2, 4 a 16, Paulo nos ensina que nós não devemos apoiar nossa fé na sabedoria humana, mas no poder e sabedoria de Deus. Ou seja, muitas vezes nós estamos presos aí à sabedoria humana. Eu não estou falando aqui da teologia, mas eu estou falando da cultura. Muitas vezes nós estamos presos a fatos culturais temporais e até inventamos moda, inventamos coisas novas de acordo com o nosso tempo. E isso devemos sim estar preocupados. Não é doutrina. O que é doutrina tem que permanecer. O que é uso e costume, ele vai mudar. E se uso e costume é mutável, não há uma obrigatoriedade de segui-lo de acordo com a palavra de Deus. Em Tito, no capítulo 1, versículo 14, ele fala que nós não devemos nos ocupar com invencionices nem mandamentos de homens que se desviam da verdade. Então, todas as vezes que você estiver frequentando uma denominação e essa denominação começar a impor algumas coisas para que você seja aceito como cristão, além de reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e a Bíblia como regra de fé e prática, começa então a estudar, a debater, a checar se aquilo que está sendo pedido, se aquilo que está sendo pregado, se aquilo que está sendo falado como obrigatório tem contexto bíblico. Muita coisa aí tem contexto bíblico. Tem muita denominação aí muito séria que segue muito bem os parâmetros bíblicos, com pessoas responsáveis. Então é esse tipo de denominação que eu sugiro que você encontre. Mas para isso você deve frequentar, conhecer, conversar, até tomar a decisão de se tornar membro, ok? Bom, vamos dar continuidade. Analisemos então o que está em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 4. Diz assim, ó: todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça. Ora, mas vejamos esse texto. Nós estamos falando, nessa época, que o judaísmo ainda imperava. O judaísmo era muito forte. E aí a gente pensa assim, ora, mas o judeu, ele não ora com a cabeça coberta com o véu? Vocês devem observar e lembrar, até quando estiverem estudando ou vendo alguns outros materiais, que diversos filmes ou diversas gravuras que vocês possam observar, vocês vão ver judeus com a cabeça coberta. E aqui o texto diz claramente que o homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta desonra a própria cabeça. Aqui nós estamos falando que cobrir a cabeça desonrava Jesus Cristo. Mas os judeus, ele ora com a cabeça coberta. E quantos outros religiosos também não usam uma cobertura na cabeça para orarem? Entendam que isso era um costume específico da região de Corinto. E não uma regra universal para que todas as pessoas no planeta tivessem que seguir. Diz assim também, ó, da mesma forma, a mulher sem véu seria considerada prostituta. Ora, então não usar o véu significaria então que todas as mulheres são prostitutas. Imagine a gente hoje utilizar esse tipo de postura, o que iríamos falar e o que iríamos fazer dentro das denominações. Mas aí cabe uma reflexão se o que usamos ou o que vestimos nos faz parecer com o quê. Isso aí é você quem decide. Não sou eu que vou dizer aqui o que é que você tem que vestir ou o que você tem que usar. Mas use isso como parâmetro. Aquilo que eu estou vestindo, aquilo que eu estou usando, me faz parecer com o quê? E aí você decide se isso é cabível ou não. Aqui o meu papel é apenas de trazer a instrução. Eu quero ler um outro texto que é em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 9, que diz assim, ó: semelhantemente também que as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modesta, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos.
Esse aqui é um texto clássico onde se fala que a mulher ela tem que se vestir de uma determinada forma, que as mulheres hoje vão para a igreja e não pode usar uma calça jeans e etc. Mas, como se pega esse texto isolado, é até engraçado. Notem que aqueles que usam este versículo não usam o versículo seguinte, que é o versículo 12, onde diz assim também, ó, não permito, porém, que a mulher ensine, nem que use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Eu fico imaginando como que são essas denominações que aceitam pastoras ou mulheres como professoras, ou mulheres que vão até a frente e leem um versículo ou explanam sobre um versículo. Nossa, mas que contraditório isso! Onde a pessoa não pode usar uma determinada roupa, pode-se ler um trecho da Bíblia e ensinar as pessoas que estão ouvindo o mesmo trecho. É no mínimo contraditório. Aqui as pessoas elas tendem a utilizar versículos de forma isolada para coagir e coibir as pessoas menos instruídas ou menos informadas, ou aquelas que querem serem menos instruídas, para poder ter um poder sobre elas. Eu sou radicalmente contra esse tipo de posição. Porque eu entendo que, a partir do momento que eu estou obrigando as pessoas a vestir de uma certa forma ou a se portar de uma certa forma, então eu já estou exercendo poder sobre elas e eu não concordo com esse poder. Mas como estudioso e como presbítero, o meu objetivo é levar a reflexão e não a exposição de ninguém. Não estou aqui falando mal de nenhum pastor, de nenhuma pastora, mas apenas o estudo do texto de forma teológica. Uso o texto de 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 16, que diz assim, mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem a igreja de Deus. Contencioso é quem tem prazer em fazer contendas, ou seja, aquela pessoa que tem prazer em brigas. Eu sou apoiador que as mulheres ensinem, eu sou apoiador que as mulheres ministrem. Na ausência dos pastores dignos, por que não ter pastoras? Como foi o caso de Débora como juíza, ou como foi o caso de Raquel, que foi uma pastora de ovelha, por falta de um homem na família para cuidar do rebanho. Ou no caso de Débora, que foi juíza justamente para envergonhar os homens, mostrando que eles não estavam em uma condição digna para ser um juiz. Só não confundam a referência de pastorear ovelhas com pescadores de homens. Então, algumas pessoas falam assim, eu vou usar como referência que a Bíblia apoia a pastora, a minha igreja apoia a pastora porque Raquel foi pastora. Não faça isso, porque Raquel foi pastora de ovelhas e não pastora de homens. Existem muitos outros argumentos que você pode utilizar que estão dentro da Bíblia. Mas quando você usa um versículo e usa um argumento que não é bíblico, você só está contradizendo a própria palavra e enfraquecendo o seu posicionamento e até deixando de ser bíblico. No cristianismo existe espaço para que as mulheres ensinem, para que as mulheres ministrem, para que as mulheres orem. As mulheres foram fundamentais no início do cristianismo, na formação da igreja primitiva. As mulheres são fundamentais hoje dentro das denominações religiosas, as mulheres são fundamentais hoje na formação da família. Então, vamos ser um pouco mais condizente com a realidade e esquecer essa doutrina pseudo, ou seja, essa doutrina mentirosa que é baseada em uso e costume para que as próprias mulheres estejam aí tão sacrificadas, tão humilhadas e tão perseguidas. Mas que tudo seja feito com decência e ordem e pelo tempo oportuno. Eu quero falar também sobre um outro tema da aula, que são sobre as joias. Que não pode usar uma joia, que não pode usar um colar, que não pode usar um brinco, que não pode usar um anel. Bom, os homens usavam joias. Anéis e colares, como está em Gênesis capítulo 41, versículo 42, Êxodo 35, 22 e outras referências que eu estou deixando aqui no vídeo. Os homens usavam brincos, os homens usavam braceletes, as mulheres também usavam
pendentes, pulseiras, está lá no Antigo Testamento, em Gênesis. Usavam braceletes e colares, está lá em Êxodo, capítulo 16, versículo 11. Usavam brincos, usavam coroa na cabeça, está lá em Ezequiel 16, 12. Anéis, inclusive no tornozelo, em Isaías 3, 18 a 20. Então, entendam que o uso da joia não é algo pecaminoso ou antibíblico. Notem o uso da joia até com Jó, no capítulo 42, versículo 11, onde ele recebe um anel para honrá-lo. Mas o problema não é o uso da joia, é o que a joia representa para você. Se a joia é motivo de sua ostentação, se a joia é motivo para que você se coloque de forma superior ao outro, então não use a joia. Vejam que Deus trata a igreja em Ezequiel, no capítulo 16, do versículo 11 ao versículo 13, ele trata a igreja como ela ornada com joias. E é claro que Deus não ia ornar se fosse para cair em pecado. Então o uso da joia não é pecado. Agora, o que a joia representa, o sentimento que você tem no seu coração e o objetivo que você tem em usar uma joia, seja homem ou mulher, em usar uma roupa, seja homem ou mulher, isso é o pecaminoso. E quando eu falo em joia, vamos também lembrar, puxa, para que serve o meu carro? Para que serve o meu jet ski? Para que serve o meu celular? Esse meu smartphone? Para que eu quero ter esse smartphone? É para uma ostentação? É para mostrar que eu tenho poder? Para mostrar que eu sou melhor do que o outro? Isso é o pecado. Não o uso da joia, mas o sentimento que está por trás pelo uso da joia ou de qualquer objeto. E eu quero agora tratar aqui dos nossos minutos finais falando sobre obediência. Todas as vezes que se fala de usos e costumes, há uma grande divergência. E eu quero colocar aqui um texto que fala assim, ó, a obediência aos líderes deve ser estritamente de acordo com a vontade do Evangelho. Veja lá em Gálatas, no capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 15, onde Paulo se contrapõe a Pedro. E não só Paulo se contrapõe a Pedro. Há uma discussão, por quê? Porque o próprio Pedro estava indo contra a Bíblia. E Jesus também, lá em Marcos, no capítulo 7, do versículo 8 ao versículo 13, Jesus está repreendendo os líderes da época por tentarem se sobrepor à lei de Deus. E dizia-lhes assim, bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Então o próprio Jesus está dizendo, olha, essa questão de vocês guardarem a tradição, essa questão de vocês estarem presos ao tradicionalismo, a que vocês estejam presos aos seus usos e costumes, isso invalida a lei de Deus. Então muito cuidado com aquilo que está sendo imposto, se está dentro da lei de Deus. Se não for, não é bíblico. Isso não é bíblico, não devemos obediência a esse líder, porque esse líder não está obedecendo a palavra de Deus. Muitas denominações estão cada vez mais ritualísticas, elas estão cada vez mais colocando fardos para que a pessoa se sinta longe de Deus. E esse fardo é como se fosse uma contraposição para que a pessoa tenha que sacrificar-se fisicamente ou sacrificar materialmente para poder conseguir ser pura e ter a oportunidade de subir ao altar e manifestar sua alegria em servir a um Deus vivo. Eu vejo casos de pessoas que falam assim, olha, para você ser um obreiro, para você ser um ungido e etc, você precisa disso, daquilo outro, tem que usar esse tipo de roupa, não pode usar essa maquiagem, não pode usar isso, ou tem que fazer aquilo, ou você, em vez de ser dizimista, você tem que ser trizimista, que você tem que dar agora 30%, olha, que para você conseguir alguma coisa na vida, você tem que dar algo em troca. Esse tipo de barganha é muito mais ritualística do que bíblica. Sempre que acontecer a questão de tratar de usos e costumes, façam de forma objetiva, verifique, peça para o seu líder que lhe mostre ali 3 referências bíblicas para que ele possa apoiar o costume que ele está implantando. E estudem o contexto e o sentido das palavras, tanto do hebraico como do grego. Estudem o contexto que estava sendo aplicado, para não acontecer, de repente, das situações que estavam acontecendo ali, do homem
ter que estar com a cabeça descoberta, ou a mulher está com a cabeça coberta, ou o que são trajes honestos e decentes, honestidade e decência, nada tem a ver com o tamanho da roupa que você veste. Então, tudo isso você precisa estudar e buscar entendimento com seu líder. Não precisa de briga, não precisa de contenda, mas precisa de estudo, precisa de reflexão para que se faça a coisa certa. Finalizando esta aula, para aqueles que estão fazendo o curso completo, ainda falaríamos sobre tatuagens, nudez, o uso de tipos de bebidas alcoólicas e não alcoólicas, maquiagens, etc. Tem uma série de costumes que nós praticamos. Costumes bons e costumes que não são bons. Para finalizar, eu quero citar um costume que é um costume interessante. É costume da igreja cristã celebrar a ceia do Senhor. Notem, olha que costume interessante. Celebrar a ceia é um costume que foi trazido como uma ordenança de Jesus, falando assim: olha, todas as vezes que vocês lembrarem, quando vocês lembrarem desse meu sacrifício, então façam isso, entendam isso, recordem qual era o meu objetivo, que o meu objetivo era estar morrendo e ressuscitando para que vocês tenham salvação da alma. Jesus não estava preocupado com o que você vai ter aqui na vida terrena. Ele estava preocupado com uma vida que vem após a morte. Por isso é uma questão de crença. Se você crê na vida após a morte, se você crê na ressurreição, você então é cristão, porque acredita que Cristo, aquilo que Cristo falou, aquilo que Cristo pregava, aquilo que Cristo viveu, são as suas regras de fé e prática. Bom, foi um prazer imenso aí mais uma vez tratar com vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Está aí na tela os nossos links. Faça nosso curso completo de teologia. Ele é totalmente gratuito. Se inscreva através do nosso portal instruir.wixsite.com/início/teologia. Qualquer dúvida, mande para portalinstruir@gmail.com ou através do WhatsApp 995848639. Está aí o nosso site oficial, portalinstruir.wixsite.com/início, e o nosso canal do YouTube. Compartilhe a mensagem, se inscreve no canal. Também peça para os seus amigos se inscreverem no canal e compartilhando este vídeo para ajudar aí no crescimento da obra do Senhor e no crescimento individual, espiritualmente e, claro, intelectualmente, teologicamente falando. Grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula.